Oi, meus alunos do sexto ano, professor Fernando Rodrigues aí mais uma vez, trazendo para vocês mais uma aula de história com slide. O povo que nós vamos estudar hoje são os persas. Então vamos lá, introdução aos persas. Os persas formaram uma importante civilização na Antiguidade Oriental, ocupando a região onde se localiza atualmente o Irã. Esse povo dedicou-se às atividades comerciais que constituíram a principal fonte de seu desenvolvimento econômico. Então, olha aí, mais um povo que sua principal atividade econômica era o comércio e não a agricultura ou pastoreio. Não que isso não houvesse no Império Persa, mas não era a principal forma de se ganhar a vida nesse povo em específico, tá? Então, a maioria dos persas, a grande atividade econômica era o comércio e depois o artesanato. A partir do ano 2000 a.C., a região foi gradativamente ocupada por pastores e agricultores, vindo da região onde atualmente está localizada a Rússia. A gente vai ver isso no mapa bem melhor, mais à frente. Entre esses povos destacaram-se os medos, que se estabeleceram no norte, e os persas no sul do planalto iraniano. Então, os medos ocuparam o norte do Irã e os persas ao sul do Irã. Os medos, desde o século 8 a.C., dispunham de um exército forte e organizado, e em virtude disso, submeteram os persas a pagarem altos tributos para que pudessem continuar ocupando suas terras. Então, por muito tempo, os medos submeteram sua autoridade contra os persas. Até que, aproximadamente no ano 550 a.C., Ciro, o primeiro rei persa a se destacar, conquistou o reino dos Medos e promoveu a unificação entre os dois povos, os Medos e os persas. Esses dois povos eles passaram a compor o mesmo povo. Então tá aí Ciro o Grande. Com isso teve início um império que durou cerca de 200 anos. Além de durar 200 anos, foi um império de uma extensão territorial simplesmente gigantesca, como iremos ver no mapa. Então, depois que Ciro morre, depois que Ciro morre, começa a sucessão desse grande império persa. Ciro conduziu a Pérsia à expansão e conquistou várias regiões, solucionando o problema do aumento da população. E se aumentar a população, precisa-se de comida para alimentar todo esse povo. Então, quanto mais áreas ocupadas, mais regiões ocupadas, maior era a produção agrícola do Império Persa. O rei morreu em combate em 529 a.C. e foi sucedido pelo seu filho Cambises, que com um grande exército conquistou o Egito em 525 a.C. Então tá aí, isso é interessante vocês observarem que os nobres persas, eles tinham barbas grandes e enroladas. A gente vai ver em outras imagens de outros reis. Ao voltar para a Pérsia, Cambises morreu assassinado em uma revolta interna e foi sucedido por Dario I. Olha, esses três reis que nós falamos, o Ciro, o Cambises e o Dario I, e vocês, se vocês aí assistirem ou lerem alguma história da Bíblia, vocês vão ver esses três reis aí nessas histórias. Então,
Esse aqui tá o Dario I também, ó, com barbas grandes e enroladas. Era uma característica visual de um homem nobre persa e principalmente dos reis. O Império Aquemênida, como ficou conhecido, conquistou outros impérios de diversas etnias, religiões, línguas, tradições e economias, o que contribuiu para a formação de seu estado. Então, Aquemênida é uma dinastia de reis que inicia com Dario I. Então, o nome do Império Persa também vai ter um equivalente ao nome da família, que é o Império Aquemênida. Uma outra coisa é que, por ter um território tão grande, os reis persas eles acabavam dando uma certa liberdade política e religiosa, ou seja, até deixava que os próprios dominados se governassem com uma condição, que era o pagamento de impostos ao rei persa e também a obediência ao monarca persa. Então, vamos dar um exemplo. O que aconteceu na Bíblia? Israel, ele vivia como escravos na Babilônia. Então os persas invadem a Babilônia, derrotam os babilônicos e os povos que viviam como escravos na Babilônia tiveram a autorização do rei persa para voltar para as suas terras com, com a obrigação de obedecer o imperador e também pagar os impostos. Então, é nesse período, por exemplo, que o povo de Israel volta para a Palestina e reconstrói o Templo de Jerusalém, certo? Então, isso era uma constante, né? Porque o que mais interessava aos imperadores persas era os impostos e a obediência. Então, eles acabavam entendendo que a escravidão desses povos ia apenas levá-los ao ódio e muitas vezes às revoltas populares. Não, para evitar isso e ter a simpatia desses povos libertados, os reis persas davam uma certa liberdade religiosa e política aos povos que eles dominavam. Olha só o tamanho do Império Persa. Então ia da Índia até a Europa ali, ó, na Macedônia, na Grécia, e dominaram praticamente todo o Egito. Então foi um império simplesmente gigantesco. E para governar um império gigantesco precisou-se de algumas medidas importantes, né, que vamos ver mais à frente. Então duas cidades merecem destaque ali, né, naquela área, no mapa vermelho, onde era a Pérsia primitiva, onde tudo começou, que é a Passárgada e Persépolis. Então, o Império Aquemênida. A organização dessa unificação, ou seja, de todos esses povos aí fazendo parte de um só império, que é o Império Persa, em geral, um chefe para cada região, além de uma administração central localizada na cidade de Passárgada, construída lá pelo imperador Ciro. Então essa era a organização. As regiões elas passaram a serem administradas por funcionários do rei persa. E essas regiões elas eram divididas em províncias para melhor administrar. Então, cada província dessa, o rei persa tinha um funcionário para governá-la. O fato interessante é que as tradições e culturas dos povos dominados eram respeitados e aceitas pelo Império Persa, como eu falei,
era só pagar os impostos e estava tudo certo. Quando Dario I governou a Pérsia, a região estava em seu momento de maior expansão territorial, como a gente viu no mapa, e apresentava excelentes estruturas financeiras e administrativas, né? Isso porque eram tantos povos dominados e esses povos dominados pagavam os impostos, então era muito era uma quantia muito grande de impostos dos vários povos dominados que acabou tornando o Império Persa cada vez mais rico e administrativamente bem organizado em províncias. Para organizar todo esse território foram implantadas as satrápias, que são essas províncias ou regiões comandadas por um funcionário do rei, que era chamado de sátrapa. Então, as satrápias eram as províncias que eu falei, e sátrapa eram os governantes dessas províncias, funcionários do rei. Eram sempre membros da nobreza escolhida pelo rei para exercer o poder judicial, ou seja, aplicar a lei, e administrativo, ou seja, governar essas províncias. Organização do Império Persa. Os sátrapas, recolhiam os impostos e eram responsáveis pelo recrutamento e pela manutenção do exército. Uma parte dos tributos era destinada à administração e ao exército, a outra era enviada ao rei. Então, tudo que era colhido de impostos de cada província era dividido em 3 partes, um para pagar os salários do sátrapa e de sua comissão, outra parte para pagar o salário dos soldados e manter o exército, e a outra parte ia direto para o rei. Então imagina o quanto o rei era rico. De todas as províncias, de todas as satrápias, vinha uma soma muito grande de dinheiro para ser dado ao imperador persa. Havia também os secretários reais, funcionários que aconselhavam os sátrapas e vigiavam o cumprimento das ordens reais. Por quê? Era importante, já que vocês viram lá que o império era gigante, ter a certeza que esses governantes, esses sátrapas, não fossem aí trair o rei, trair o imperador. Então, ó, você aí que gosta de filmes de espionagem, de inteligência policial, é na Pérsia que vai surgir a primeira grande rede de espionagens do mundo. Inclusive, esses espiões, eles estavam por todas as partes do território persa, justamente para fiscalizar se alguém estava traindo aí o seu imperador. E se caso fosse comprovada a traição, eles eram condenados, certo? Então esses funcionários, eles eram os olhos e os ouvidos do rei. E os inspetores que viajavam pelo império fiscalizavam e informavam o monarca sobre o território. Então esses inspetores aí, eles eram os espiões. A comunicação entre as satrápias era rápida e eficiente graças às estradas que interligavam os principais pontos do império e ao serviço de correio a cavalo. Então é mais uma criação dos persas, que é o correio, ou seja, a entrega de encomendas para lá e para cá, graças a uma grande quantidade de estradas que o imperador mandava construir para facilitar a integração, a união das várias cidades do Império Persa. Claro que hoje o nosso Correios ele entrega de forma motorizada, né, com carros e os carteiros a pé, e nessa época os entregadores eles faziam esses percursos a cavalo. Os persas tinham no comércio sua principal atividade econômica, como eu falei no começo. Seus laços comerciais atingiam terras distantes
Então, ó, circulava aí no Império produtos egípcios, fenícios, de Chipre, indianos e lá da costa do Mar Negro, lá na entrada da Europa ali quase. Então, ó, o Império era gigante, tinha várias estradas mandadas construídas pelo imperador e isso facilitava o vai e vem de produtos de todas as partes. Então, além dos correios, além de uma rede de espionagem, o que mais os persas nos deixaram de herança? Então, ó, o artesanato persa era muito valorizado, sendo grande a produção de tecidos, olha, tapetes, armas, objetos esmaltados e joias. Mas é principalmente os tapetes persas que ficaram famosos no mundo antigo. Inclusive essas técnicas que eram que produziam esses tapetes na antiguidade, hoje tem uma rede de comércio e fabricação desses tapetes ainda hoje no Irã. O contato com os povos distantes e a constante troca comercial aumentaram a produção artesanal persa e despertaram a necessidade da criação de uma moeda. Dessa forma, os persas inventaram as primeiras moedas do mundo, feitas em ouro. Então, mais uma criação dos persas, que é a moeda, coisa que a gente usa até os dias de hoje. O nome Dárico foi dado em homenagem ao imperador Dario, o terceiro governante persa responsável pela criação da moeda. Então, olha, tapete, correios, espionagens, estradas e a moeda, tudo invenção dos persas há muitos anos atrás. E olha como eram as moedas dos persas, moeda em ouro. E uma coisa que eu gosto muito é falar sobre religião, sobre mitologia dos povos antigos. E aí, de início, como na maioria das sociedades da antiguidade, os persas seguiram inicialmente uma religião politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. Mas essa característica, no entanto, foi substituída pela crença de que o mundo estava dividido entre as forças do bem contra as forças do mal. Quem criou essa ideia, quem trouxe essa nova doutrina para o mundo persa foi um profeta chamado Zaratustra, ou em grego Zoroastro. Apresentou por volta do século 6 a.C. essa nova concepção religiosa. Inclusive, olha aí a imagem dele. Então, esse profeta chamado Zaratustra, Zoroastro, ele vai trazer, vai formular essa nova religião, e essa religião ela é chamada de religião dualística. Por que dualística? Porque para ele existia dois lados, né? E esses dois lados eles se confrontavam, que eram as forças do bem e as forças do mal. O zoroastrismo, que é o nome dessa religião dualista, ela entendia que existia a Ahura Mazda, que era a representação do bem, e a Ahriman, a representação do mal. Os praticantes dessa religião não dispunham de um templo nem realizavam cultos. Era uma religião bem simples, mas que influenciou muitas sociedades antigas. Inclusive, eu disse a vocês que quando os persas invadiram a Babilônia, quem estava lá vivendo como escravos eram os israelitas. E muitos estudiosos afirmam que antes de serem escravos na Babilônia, antes de entrar em contato com essas ideias persas, os israelitas não tinham um personagem que representasse o mal. Só existia Deus representando as forças do bem.
E aí, no contato com os persas, aparece um personagem que aí centraliza essa ideia de mal, que é Lúcifer, Satanás, enfim. A divindade que representava o bem era homenageada com fogo perpétuo. Acendiam torres e colocavam em montes e colinas. Então existia um fogo que os sacerdotes se empenhavam para nunca deixar esse fogo apagar. Acreditava-se no confronto entre esses dois deuses, o que configuraria o juízo final em que todos os homens seriam julgados por seus atos. Nesse juízo final, Ahura Mazda vence Ahriman e aí consolida um período de governo do bem. Isso parece isso nos soa bem parecido com algumas histórias que conhecemos, né? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e aprendido. Vamos revisar. Reveja essa aula e realize as atividades, tá bom? Bons estudos e até a próxima.